eu vejo que naquela época, a gente hoje fala, por exemplo, a Onda tem um curso de discipulado chamado Dual, que é a ideia de discipulado 1 a 1 ou vida na vida. Ficou muito comum Sim. esses termos, né, ultimamente. E aquilo lá a gente não tinha nenhuma estrutura, né, nenhuma estratégia para isso. A gente estava inserido um na vida do outro mesmo, É verdade. vivendo um na vida do outro, sofrendo com o outro. Eu lembro que uma das primeiras meninas que morreram desse grupo nosso, ela morreu muito nova, com acho que 30 e poucos anos, assim, ou antes dos 30, não vou lembrar agora. Ela tinha lupus, a Valéria. Lembro até hoje. E ela era uma das filhas de uma irmã da igreja, que era viúva. Olha como que é. A gente era inserido de fato. E chegou outro viúvo na igreja, com filhos também. Ele tinha alguns filhos e ela tinha alguns filhos. E eles se casaram depois e juntou uma família e ficou enorme. Mas eu lembro, né, que o seu Antônio, até me emociona de contar essas histórias de verdade, porque são meus irmãos, assim, pra vida. Sim. Ele chegou alcoólatra na igreja. Ele chegou destruído, porque perdeu a mulher e tinha bebê, sabe? Ele tinha adotado uma menina na época e estava com uma criança muito pequenininha e tinha que trabalhar, sustentar a casa. E o quanto que a igreja socialmente contribui. Às vezes eu sou um pouco ríspido quando alguém fala da igreja de uma forma pejorativa, exatamente Sim. porque não viveram essa experiência. Não viveu, de Não fato. sabe o que uma família dessa que poderia ter filhos no tráfico, filhos se entregando às drogas, à bebida, o quanto que Deus, logicamente, em primeiro lugar, mas o convívio da igreja fez com que eles saíram desse contexto e agora formassem uma nova família. E hoje, assim, pela graça de Deus, todos estão muito bem encaminhados, assim, não tem ninguém que ficou no meio do caminho, sabe? E eu fico feliz por isso. Eu vi isso acontecendo. Eu não só ouvi, eu vi isso acontecendo. O que a igreja fez por mim, pelo meu irmão, pela minha família, sabe? E essa contribuição, vamos dizer assim, social, né, ou familiar, ela tem ela tem uma expressão de você ver pessoas que você não daria nada e agora elas estão indo, avançando, e lá na igreja, né, inclusive na formação dessas pessoas, né, pessoas que chegaram tímidas na igreja, hoje eles conseguem conseguir falar, discursar, vai por uma oportunidade de emprego e se dá bem ali, porque o convívio da igreja fez com que ele saísse, né, tivesse uma melhora de caráter também. De caráter, né? Então, várias coisas assim que eu sou prova viva de que isso a igreja contribuiu. Também. A igreja, de certa forma, ela é uma instituição independente de placa, independente de nome. Certa vez eu vi uma reportagem que é a que mais tem poder de influenciar as pessoas a sair de uma vida errada e de mudar, transformar pessoas. Com certeza. Tirar do tráfico, tirar da droga, tirar da prostituição, reconstituir famílias, devolver o mercado de trabalho, ensinar a arte da música, ensinar a oratória, né? Parar, tipo assim, a pessoa que é tímida, às vezes não sabe falar, de introduzir ali para ser um porteiro na igreja, para começar a recepcionar as pessoas. Então, o papel da igreja na sociedade é muito grande. É muito grande. Certa vez eu vi um político dizendo que tinha que taxar as igrejas, cobrar imposto e tudo mais, né? Eu fiquei pensando assim, né? O que o governo consegue fazer perto do que a igreja faz na sociedade é discrepante, porque assim, o governo, tudo que ele vai fazer, ele precisa de votação, ele precisa de dinheiro e tudo mais. A igreja não, muitas vezes ela não mede esforços para resgatar uma família, né? Às vezes faz um trabalho evangelístico gigante, né? Sem pensar ali, vamos salvar 100, 200, 300 pessoas. Não, mas salvando uma família, trazendo, já é uma vitória. Exatamente. Né? Então, assim, o papel da igreja é fenomenal. O papel da igreja na sociedade. E o quanto que a gente vai se tornando empático nesse caminho, né? Nesse processo, um com o outro, né? Por exemplo, isso também é transformador, né? Verdade. Dentro da igreja, você vive a dor do outro, né? Você vive o luto do outro. Exatamente. Não tem como, a não ser que você seja uma pessoa que participe do culto, né? É diferente você participar dos eventos da igreja, né? Hoje até um irmão da igreja postou sobre isso, né? Do culto virar um entretenimento. Isso é um perigo, porque entretenimento você encontra em qualquer lugar,
né? Inclusive na igreja. Então, quando você tem uma igreja de entretenimento, você não tem vida na vida. Agora, a partir do momento que você vive a comunidade, e hoje, como Onda Dura, posso dizer, como pastor da Onda Dura, a gente promove isso através de grupos pequenos. Porque é no grupo pequeno que eu conheço o meu amigo ali, que desenvolve amizade, né? O El hoje é supervisor da área de casais, a gente supervisionou, e tem dia que a gente vai lá, chora com o pastor Salomão né? No nosso momento de grupo de supervisores, e um ora pelo outro, e pô, não tá fácil a nossa vida, tá difícil, gente. Essa caminhada dura, sabe, que precisa da disposição do outro, ela acontece nesse seio de comunidade. E não é desmerecendo as ONGs e os trabalhos sociais, mas é muito mais fácil você promover um assistencialismo do que isso, né? Do que de fato se preocupar, do que de fato se envolver com o outro, né? Quando você vai lá e dá uma cesta básica, né? Beleza, deu cesta básica, vira as costas e fez tua parte, né? Agora, assim, dentro da igreja, você pode dar cesta básica, aquela pessoa vai estar caminhando com você. Então, não é só a cesta básica, é a crise do casamento. Não é só a crise do casamento, é o filho que saiu da igreja e agora se rebelou e a gente tem que viver aquela dificuldade, a perda de um parente, né? Esses dias a gente, infelizmente, participou de um velório de um menino lá de Araguá. Foi um baita evangelista lá na cidade, inclusive para a Onda Dura de Araguá. E você vê quantas pessoas da igreja estavam ali aos prantos naquele velório, sabe? Aos prantos. Parecia que era família, né? E a família se sente abraçada, né? Com certeza, com certeza. E, na verdade, assim, é um mérito, mas não é um mérito porque é o papel da igreja, né? Sim, sim. Graças a Deus, as igrejas vivem isso, mas é de fato o nosso papel, né? Sim, sermos um só corpo, uma só igreja, sentir a dor do outro, né? E eu vim desse contexto, né? Enfim, vim dessa família que a gente foi acrescentando, inclusive financeiramente. A gente brincava, vamos fazer churrasco de pipoca? Tipo, ninguém tinha dinheiro, né? A gente brincava que era churrasco de pipoca. Vamos para uma roda de tereré, lá é Cultura, Campo Grande, o tereré, né? Vamos fazer uma roda de tereré depois do culto. Então, tudo isso era essa possibilidade de todo mundo estar participando. Não tem a ver com quem pode, quem não pode, sabe? Quem puder, vamos para um restaurante X. Não. Se eu pudesse ir para um restaurante X, mas os meus amigos não podiam, eu ia, sei lá, comer um lanchão ou comer pipoca, entendeu? E tava tudo bem. Eu lembro que um dos pastores nossos, esse pastor que se formou em medicina na época, quando ele começou a ganhar um dinheirinho ali e tal, melhorar de vida, assim, e a gente era uma igreja bem tradicional, né? Nada contra, assim, respeito muito isso, mas eu lembro que ele olhava assim e tal, o pessoal queria usar uma roupa social, não tinha dinheiro. Ele foi lá e comprou roupa social igual para todo mundo, né? Ele pegou o dinheiro, vou comprar roupa para todo mundo. Socialismo, todo mundo igualzinho. Quase isso. Virou um uniforme para todo mundo, né? E aí o pessoal, não, agora você vai ganhar uma calça preta e uma camisa branca, né? Porque todo mundo queria estar ali vivendo aquilo. E o esforço daquele pastor foi exatamente para isso. Pô, eu vim com uma roupa boa e o cara, sei lá, tá sem graça de viver isso aqui, né? Vou pegar o meu dinheiro, o meu salário e vou comprar roupa para os irmãos da igreja, enfim, né? Então, várias coisas assim que apontam para essa vida, de fato, que a gente vive na igreja e constrói, né?